Queridos, com muita alegria eu quero saudar a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz em Cristo, diga glória a Deus. Queridos, que alegria para o meu coração poder retornar a essa casa de oração, para juntos nós entregarmos a Deus nosso culto de louvor, adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e também através de nós. Já sentimos a sua presença, já fomos impactados através dos louvores, e o salmista estava certo quando ele dizia que Deus habita no meio dos louvores. Eu tenho certeza que você entregou sua adoração, você sentiu a presença do Eterno, e agora Ele vai continuar falando conosco por intermédio de sua poderosa palavra. Quantos ainda estão desejosos em ouvir a palavra de Deus, digam amém. Queridos, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler 4 versículos apenas, que serão os versículos de número 1 até o versículo de número 4. Enquanto você localiza o texto citado, não posso deixar de externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Odair, em nos permitir assumir o altar da igreja, a tribuna da igreja que está aos seus cuidados, para falarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Odair, de toda a sua família. Também quero agradecer a vida do meu amigo de longa data, evangelista Lucas, profeta de Deus. Eu falei que ele cresceu mais, né? Homem de Deus, profeta do Senhor. E quando ele me chamou no WhatsApp, fiquei feliz demais. Deus continue te abençoando, te usando de uma forma muito especial, e que as bênçãos do Senhor continuem sobre a sua vida, tá bom? Todos os amigos aqui, esse tocha aqui, ungido de Deus, que Deus abençoe, todos os meninos aqui, enfim, a todos os irmãos de uma forma especial, que Deus continue abençoando vocês. Prazer em rever também minha amiga, missionária Jo, Deus abençoe, essa mulher de Deus, que desde sempre, desde quando eu conheço, sempre na obra de Deus, fazendo a obra, e Deus tem usado ela de uma maneira extraordinária. Que Deus continue abençoando você, sua família, de uma forma muito especial, tá bom? Queridos, a minha esposa não pôde estar aqui, porque ela chegou do trabalho e eu saí para vir para cá. Por isso o motivo do meu atraso também. Mas numa próxima oportunidade ela estará com a gente adorando a Deus, tá bom? Capítulo de número 12, versículos de número 1 ao 4, quem encontrou diz amém. Está escrito assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país, da tua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu farei o seu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E você pode se assentar glorificando a Jesus. Queridos, eu peço sua atenção para nós entendermos algumas lições que nós temos inseridas nesse capítulo de número 12 do livro do Gênesis, que revela para nós a chamada que Deus faz para Abraão, para que ele pudesse viver algumas promessas que Deus vai fazer para ele, dentro desses versículos a qual nós fizemos menção. É bem na verdade que, quando Abraão ouve a voz de Deus, Abraão estava inserido dentro do contexto da casa de seu pai, em uma terra chamada Ur dos Caldeus, que era uma terra que estava em constante crescimento, porém era um ambiente muito idólatra. Haja visto que
Ur dos Caldeus, ela vem proveniente da Torre de Babel e consequentemente se dá início à Babilônia. E dentro desse contexto, o pai de Abraão é conhecido na história paralela à Bíblia como alguém que era construtor de deuses. Consequentemente, Abraão, estando inserido dentro dessa cultura, dentro dessa clã, ele vai seguir a mesma orientação do pai. Porém, Deus vai se apresentar de alguma forma para Abraão, que ainda era Abrão, e ele estava inserido dentro desse ambiente, desse contexto idólatra, mas de alguma forma Deus vai se apresentar a Abrão e vai fazer um chamado para Abrão. Abrão então sai de Ur dos Caldeus com seu pai, ele fica na terra de Harã até a morte de seu pai, e quando seu pai morre, Abraão então vai ouvir a voz de Deus, Abraão então vai obedecer a voz de Deus, e ele vai obedecer a voz de Deus, que direciona Abraão a tomar algumas atitudes, a dar alguns passos, a seguir algumas orientações, para que ele pudesse viver de fato as promessas que Deus estava lhe fazendo, as promessas que Deus estava lhe entregando. Em primeiro lugar, nós percebemos no versículo de número 1 do capítulo 12, que Abraão, ele se torna sensível à voz de Deus, e não existe uma outra forma de nós vivermos aquilo que Deus tem, se em primeiro lugar, nós não formos sensíveis à voz de Deus. Às vezes, a nossa consciência, o nosso coração, a nossa emoção, até confunde, devido à quantidade de vozes que nós temos acesso hoje, como por exemplo, nós temos vozes nas redes sociais, nós temos vozes nas regiões, nos ambientes em que nós frequentamos, nós ouvimos vários tipos de vozes, porém nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado para nós. Nós não podemos viver uma promessa de Deus, viver algo extraordinário, viver algo sobrenatural, se em primeiro lugar nós não estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus. Só que nem sempre Deus vai falar com a gente aquilo que nós queremos ouvir, ou da forma que nós queremos ouvir. Existem várias formas em que Deus fala, porém quando somos sensíveis à voz de Deus, quando entendemos que é a voz de Deus, nós tomamos as decisões, nós começamos a dar passos, nós começamos a caminhar em direção àquilo que Deus tem, porque temos a certeza de que se Deus falou, de que se Deus está falando, de que se Deus está direcionando, Ele é aquele Deus que vai dar condições, Ele é aquele Deus que vai abrir os caminhos, Ele é aquele Deus que vai nos levar para o ambiente, para o propósito e para o lugar que Ele quer, mas precisamos estar atentos à voz do Todo-Poderoso. Só que dentro desse contexto de ouvir Deus, algumas vezes você vai ouvir Deus dizendo para você não. Em outras vezes você vai ouvir Deus dizendo para você espera. Em outros momentos você vai ouvir Deus dizendo para você vai. E nós precisamos estar alinhados com essa voz de Deus para viver aquilo que Ele tem. Se não estivermos alinhados com a voz de Deus, com aquilo que Deus fala, atentos àquilo que Deus direciona, nós ficaremos paralisados no tempo, paralisados em tudo aquilo que nós estamos acostumados a viver. Agora, se estivermos alinhados com a voz de Deus, entendendo que Deus tem as suas formas de falar, de direcionar, e entendemos que temos que tomar a decisão por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele orienta, Deus vai começar a cumprir algumas coisas em nossa vida. Você lembra de Josué, capítulo 1? A Bíblia diz que Moisés morre, e o povo vai sofrer um luto de aproximadamente 30 dias.
E durante todos os 30 dias, Deus não vai interromper no luto do povo por conta da morte de Moisés. Só que quando vai se findando os 30 dias, capítulo 1 e versículo de número 1 e 2 de Josué, Deus resolve se manifestar falando com Josué. Pois Josué era servo de Moisés, era quem iria dar continuidade, mas ele estava inserido dentro do contexto de luto, paralisado no tempo. Só que aí vem Deus e diz: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. E é difícil ouvir isso de Deus, porque geralmente o que a gente quer ouvir de Deus é que aquilo que está morto vai reviver, aquilo que está perdido vai se encontrar, aquilo que está fechado vai se abrir, porque geralmente nós temos a ideia de Deus, e um Deus que quando Ele entra em ação, Ele entra para resolver a situação. Só que aí existem várias formas de Deus falar. E aí para Josué, Deus diz: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Era como se Deus estivesse chacoalhando Josué, estivesse dizendo: Josué, até quando você vai ficar esperando ouvir outro tipo de palavra para você se posicionar em direção àquilo que eu tenho? E Deus confronta Josué, dizendo que Moisés está morto, para que ele se posicionasse em direção àquilo que Deus tinha preparado para ele e para o povo que estaria debaixo de sua liderança. E aí Deus me traz aqui para dizer para alguém essa noite, que Deus já vem falando com você, só que você não quer absorver esse confronto de Deus. E aí você fica esperando uma outra forma, e Deus está dizendo: olha, é momento de se posicionar, porque o que morreu, morreu, o que passou, passou, você precisa se posicionar. Só que a gente quer ouvir de Deus aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer falar. E aí ele olha para Abraão e fala com Abraão. E aí ele começa a dar algumas orientações para que Abraão pudesse viver as promessas. E aí Deus diz para Abraão, capítulo 12, versículo 1 ainda: sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus fala quatro coisas aqui. Primeiro, sai da sua terra. Abraão estava acostumado com a cultura, uma cultura seminômade, onde ele ficava um período de tempo em um lugar, daqui a pouco se levantava, ia para outro, se levantava, ia para outro, mas vivendo as mesmas coisas sempre dentro desse território em que ele estava acostumado a viver um ciclo. E esse ciclo era um ciclo que não se encerrava, e Abraão não conseguia sair desse ciclo, porque estava dentro de uma cultura que vinha de seu pai. Aí vem Deus e diz: Abraão, sai da sua terra, quebre esse ciclo, para de viver esse ciclo vicioso, vivendo as mesmas coisas sempre, vivendo as mesmas coisas todos os dias. Você precisa sair desse território para que você viva em novidade de vida. O nosso problema às vezes é que nós se apegamos às culturas, se acomodamos às culturas, se acomodamos com a nossa zona de conforto, e a gente diz: aqui tá bom, já estou acostumado assim, não tem como eu mudar um pouco, não tem como eu sair dessa visão que eu estou acostumado a viver, não tem como eu quebrar esse ciclo vicioso, eu preciso fazer a mesma coisa sempre. Só que quando Deus vem fazendo promessa, Ele diz: esse ciclo precisa ser quebrado, você precisa estar disponível para viver algo novo. Abraão, sai da sua terra.
E a pergunta que eu preciso fazer para você é se você está disponível e disposto a viver algo novo. Ou você vai continuar vivendo a mesma coisa. 2023 passou, entramos em 2024 e a gente faz um monte de planos, a gente projeta tanta coisa, mas a nossa atitude continua sendo a mesma. E aí os ciclos vão se repetindo, os tempos vão se repetindo, as coisas vão se repetindo, e Deus está dizendo: sai da sua terra, está na hora de você viver algo novo. Só que não é uma decisão de Deus, é uma palavra de Deus, mas é uma decisão que precisa partir de Abrão. Até quando você vai ficar preso dentro dessa cultura? Não, mas eu aprendi assim, e eu vou ficar assim até eu morrer. Não, mas eu nasci assim e vou viver assim. Deus está dizendo: sai da tua terra. Está na hora de você sair dessa mesmice que você está acostumado a viver. Eu tenho coisas grandes, mas você precisa sair da terra. Olha a continuidade do versículo: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai. Aqui Terá, o pai de Abrão, já tinha morrido. Porque segundo a tradição, segundo a cultura, Abrão só podia deixar o seu pai e assumir a responsabilidade de dar continuidade à sua família quando o pai morresse. Então o pai morre, aí vem Deus e diz: olha, sai da sua parentela e da casa de seu pai. Por quê? Porque Abraão, para você viver algo extraordinário, você vai precisar romper alguns relacionamentos. E aí eu preciso dizer algo, porque às vezes nós insistimos em relacionamentos que são relacionamentos que não se encaixam mais com o propósito que Deus tem. Se você tem uma visão grande, se você tem uma visão de águia, não tem como você continuar querendo voar com pardais. Se você quer viver algo extraordinário, você precisa caminhar com pessoas que também estão dispostas a viver o extraordinário. Não, Diogo, mas eu sou apegado demais. Deus está dizendo: desapega. Se desprenda, selecione. Tem pessoas que você vai precisar deixar, tem relacionamentos que você vai precisar deixar, tem pessoas que você vai precisar romper, porque talvez sejam elas que não estejam permitindo você voar da forma que Deus quer que você voe. Só que às vezes a gente se apega. A gente se apega de tal maneira que a gente prefere viver dentro daquele contexto tão costumeiro, tão corriqueiro, ao invés de romper os relacionamentos que Deus está dizendo: rompa. Abra mão. Não se encaixa mais no seu perfil, não serve mais para andar com você. E você só pode se aprofundar quando você rompe esses tipos de relacionamentos. Não é que Deus estava dizendo para Abraão que a parentela dele não servia mais. É que para o propósito que Deus tinha, Abraão precisava se desprender. E aí a pergunta que eu preciso fazer para você aqui essa noite, levanta a sua mão assim se você pode, é se você está disposto a vencer e a romper alguns tipos de relacionamento que você sabe que está interferindo no seu crescimento, interferindo de você chegar onde Deus quer que você chegue. Você já percebeu que quando você se identifica demais com um certo tipo de pessoas,
a gente começa a se parecer com elas. Eu fui fazer missão durante 15 dias no estado do Maranhão, e quando eu voltei para casa, eu estava praticamente falando igual a eles. E minha esposa falou assim: você aprendeu rápido o dialeto deles lá, né? Eu falei: não, mas eu estou normal. Ela falou: não, você está falando igual a eles. Que legal, você aprendeu. Mas é a convivência. O ciclo de convivência nos influencia a fazermos tudo aquilo que os outros que estão do nosso lado estão fazendo. A psicologia diz que as 5 pessoas mais próximas de nós são as pessoas que vão influenciar em todas as nossas, a nossa maneira de viver. E aí eu preciso trazer essa reflexão para o seu coração e te perguntar: com quem é que você está se relacionando? Como é que você está vivendo a sua vida? Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que te dão direção? Quem são as pessoas que te mostram o caminho? Quem são as pessoas que são espelho para você? Você precisa se atentar para isso, para viver algo extraordinário. Não tem como você viver algo extraordinário se o seu espelho é alguém que não vive um princípio de Deus ou o princípio da palavra de Deus. Não tem como você viver a promessa extraordinária se você ainda vive acompanhado de pessoas que estão praticamente te tirando do propósito de Deus. Olha o que Deus está dizendo: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que lindo isso. Sai da terra de seu pai, ou da casa de seu pai. Terá já tinha morrido, sim ou não? Terá já tinha morrido, sim ou não? Me ajuda. Por que Deus está dizendo para ele sair da casa do pai? Deus estava dizendo: Abraão, você quer viver um futuro extraordinário? Se desprenda do passado. Primeiro Deus disse: se desprenda da cultura, terra. Rompa relacionamentos. Se desprenda de pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Parentela. Agora sai da casa de seu pai. Se desprenda do passado. Porque casa aqui fala da cultura do pai de Abraão. E qual era a cultura dele? Fabricar deuses e adorar deuses. Uma idolatria. Aí Deus diz: você precisa sair da casa do seu pai. Se desprenda do passado. Quantas vezes a gente passa o ano, mas a gente vem carregando bagagens do passado. A gente vem carregando malas do passado. E enquanto eu não rompo com o passado, não me desprendo do passado, eu não posso viver o presente. Porque se eu quero viver o passado no presente que Deus me deu, eu não consigo viver uma novidade de vida, porque eu estou preso lá atrás. E isso aconteceu justamente com Terá. Porque Terá tinha um filho chamado Arã. Capítulo 11. Gênesis, depois você lê na sua casa. E quando Arã morre, ele faz um propósito. E ele junta toda a sua tenda e ele diz: eu vou para Canaã. Só que o texto diz no capítulo 11 que ele chega em uma terra chamada Arã, que era o mesmo nome do filho que tinha morrido. Você imagina o choque de realidade que Terá vai viver ao se deparar com uma terra que fazia ele lembrar do passado, que era o filho. Porque o filho chamava Arã, morreu. Agora ele está habitando numa terra chamada Arã. E o texto diz que Terá morre em Arã sem chegar em Canaã. Por quê?
porque morreu preso no passado. Irmã, está na hora de você perdoar. Está na hora de você jogar essa mágoa para fora, deixá-la no passado, porque está entrando o ano, saindo o ano, e você continua remoendo aquilo que alguém decidiu fazer para você, aquilo que alguém fez contra você. Deus está dizendo: se desprenda do passado. Deus fechou um ciclo na empresa, mas até hoje você fica chateado porque você era um ótimo funcionário, uma ótima colaboradora, e você continua remoendo e dizendo: por que será que a porta fechou? E Deus está querendo abrir uma outra grande porta, mas você está preso no passado e fica remoendo o passado, trazendo o passado para o presente, sem ter condições de viver o sobrenatural. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: está na hora de você abrir essas bagagens do passado e jogar tudo fora, e deixar tudo para trás, e abandonar tudo. É o ciclo de amizade que não deu certo, é o relacionamento que não deu certo, é alguém que te frustrou no meio do caminho, é alguma coisa que aconteceu, alguém que falou algo para você que te decepcionou. Deus está dizendo: deixa o passado no passado. O passado é só uma experiência, uma lição, mas você precisa deixar o passado para viver um presente extraordinário. Quantos aqui querem viver um 2024 sobrenatural? Levanta sua mão assim e diga alguma coisa para adorar esse Deus, porque depende de você. E aí Deus continua: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está falando de futuro. Só que futuro com Deus não é expectativa. Futuro com Deus é promessa. Futuro com Deus não é expectativa, não. Se der certo, será que vai dar? Não, quando Deus te fala de futuro, Ele está fazendo uma promessa. Olha o que Ele está dizendo para Abraão: Abraão, se desprenda da cultura, se desprenda de pessoas, se desprenda do passado, e não tenha medo do futuro. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes a gente não vive o que Deus tem por medo do futuro. E o que mais tem hoje é a gente querendo adivinhar futuro. Você já percebeu? Até a gente se bobear, a gente entra naquelas lives para saber do futuro, né? Não quero saber o que vai acontecer comigo. Só que Deus não revelou esse futuro para Abraão. Ele está dizendo: Abraão, se você quer viver as promessas, você precisa sair. Sai da sua terra, parentela, casa de seu pai, e vai. Toma uma atitude, se posicione e vai. Por quê? Porque o futuro de Deus não é uma expectativa, é uma promessa. E se ela é uma promessa, eu não preciso temer o futuro, porque o meu Deus já está lá. Os discípulos de Jesus um dia estavam temendo também o futuro. E aí eles começam a se preocupar com o futuro, e Jesus reúne eles e diz assim: olha, por que vocês estão tão preocupados com o futuro? Preocupados com aquilo que vocês vão vestir? Preocupados com aquilo que vocês vão comer? Ele começa a discorrer vários medos ali em relação ao futuro que os discípulos, os seus ouvintes estavam tendo. Ele diz: olha, mas primeiro buscai o reino
de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Se eu sei que quem me prometeu, que quem fez a promessa, que quem me liberou a palavra, que quem está me direcionando é o próprio Deus, eu não preciso temer o futuro. Diogo, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fechar os olhos físicos, abrir os olhos espirituais e dar um passo de cada vez em direção àquilo que Deus já falou com você. Se coloque em pé, permissão do Lucas. Você precisa só fechar os seus olhos físicos, abrir os olhos espirituais, para não viver por vista, mas viver por fé. Josué de novo. Deus diz: Josué, onde você pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Deus não estava dizendo: olha, você vai seguir alguns quilômetros para a direita, e é só até aí que eu posso te entregar. Você vai alguns quilômetros para a esquerda, e é só até aí que eu posso te entregar. Não foi o que Deus disse. Deus está falando de limites. Não ter medo do futuro. Deus está dizendo: você vai pisar, e onde você pisar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Era como se Deus estivesse dizendo: o limite está dentro de você. É você quem vai decidir até onde você quer chegar. É você quem vai definir até onde você quer ir. Mas não tenha medo do futuro. Tem gente que tem medo de morrer, e ele deixa de viver porque está com medo de morrer. Não morra enquanto você está vivo, mas viva aquilo que Deus tem. Deus está tirando alguns medos de pessoas aqui essa noite. E esses medos é o que está te impedindo de avançar, de seguir em frente, de ir em direção a algo sobrenatural. Será que eu vou conseguir fazer a minha faculdade? Será que eu vou conseguir aquela porta de emprego? Será que o meu filho vai continuar na igreja? Será que eu vou conseguir viver o que Deus tem? Deus está dizendo: não tenha medo do futuro. Aleluia. Porque toda a promessa está relacionada com o futuro. Olha o que Deus diz. Já vou encerrar. No final do versículo 1, ele diz: para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus diz: olha, se você não tiver medo de ir, aí eu farei, futuro, eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, futuro. Eu farei o teu nome grande, futuro. E tu serás uma bênção, futuro. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O futuro de outras pessoas depende da sua decisão hoje. O futuro da sua família depende da sua decisão hoje. E se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, Ele está dizendo: você é forte o suficiente para vencer o medo do futuro, encarar essa realidade, levantar a sua cabeça e dizer: eu estou disposto a viver as promessas que Deus tem para minha casa, para minha família, para minha vida. Só quem está disposto, levanta a mão e diga alguma coisa para adorá-lo. Se você pode, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Isso. Pegue na mão dele, dá uma chacoalhadinha nele assim, e fala para ele: não tenha medo do futuro.
Deus já está lá. Diga: não tenha medo do futuro, Deus já está cuidando de tudo. Versículo 4. O texto diz que Abraão se levanta e ele vai para onde? Para a terra que Deus disse que mostraria. Só que essa terra não seria mais uma terra como ele estava acostumado a viver um período de tempo, se levantar e depois ir para outro lugar. Deus estava conduzindo Abraão para fazer dele uma grande nação. Deus iria estabelecer a vida de Abraão naquele lugar que Deus havia falado com ele. Deus está dizendo que a promessa não vai ser coisa temporária. Deus vai estabelecer coisas grandes na sua vida. Deus vai perpetuar coisas grandes sobre a sua história. Eu não sei se você acredita em profecia, mas Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: 2024 será o ano em que Deus vai estabelecer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, a sua palavra foi pregada, e eu acredito, Deus, que o Senhor tem falado conosco de maneira tão simples, de maneira tão profunda ao mesmo tempo. Nos ajude a vencer todos esses obstáculos que a vida nos proporciona. Nos ajude a abrir mão de algumas culturas que nos aprisionam. Nos ajude a abrir mão de alguns relacionamentos que nos bloqueiam. Nos ajude a se desprender do passado e nos ajude a vencer o medo do futuro, porque nós queremos viver o hoje de maneira excelente, mas acreditando que o Senhor já tem algo grande preparado para a nossa vida lá na frente, porque é uma promessa do Senhor, não é uma expectativa, é uma promessa. Não é uma expectativa, é uma esperança. Então, ó Deus, que os seus filhos e filhas aqui nesse lugar possam estar dispostos a viver todas essas verdades, praticar todas essas verdades, para que possam viver algo sobrenatural, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. É o que eu te peço, e crendo, agradeço em nome de Jesus. E você que pode, aplauda Jesus bem forte. Antes de você se assentar, diga para essa pessoa que está do seu lado: 2024, diga para ele, não será um repeteco de 2023. Você vai testemunhar coisas grandes. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando vocês de uma forma poderosa. Ore por mim, pela minha casa, pelo meu ministério. Somos carentes de oração, para que Deus continue nos dando graça para fazermos a sua obra, tá bom? Existe alguém no nosso meio essa noite que deseja, através da palavra, através dos louvores, Deus falou com você, o Espírito Santo te convenceu, e você hoje quer tomar uma decisão de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para viver todas essas promessas, e a maior delas, que é ter o seu nome escrito no livro da vida, e quando a trombeta soar, você, em milésimo de segundo, você será arrebatado. Tem alguém em nosso meio essa noite que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos para eu te conhecer. Ou você que deseja retornar, voltar. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus prossiga abençoando. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe.
Vamos ficar de pé.